Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. O programa de hoje traz para você a reportagem sobre o lançamento do livro do meu querido amigo Rodolfo Kappeler. O pastor Rodolfo Kappeler, o comunicador Rodolfo Kappeler, o escritor, o grande articulista Rodolfo Kappeler, o Rodolfo Kappeler que é da área da educação, ele é pós-graduado em educação na área de direitos humanos, teólogo por formação universitária e pastor-presidente da Igreja Batista Alternativa. Portanto, uma pessoa preparadíssima, lança essa obra Geração Selfie, uma obra que vai com toda certeza trazer ali uma importante informação, importante conteúdo, importante formação de dados, não apenas para os pais, mas também para os nossos educadores, diretores de escola, professores e professoras. Uma obra muito importante, feita com muito trabalho de pesquisa, que relata esta geração que está crescendo agora, a geração de adolescentes que tem mantido características especiais. E nós vamos mostrar para você na entrevista daqui a pouco com o Rodolfo Kappeler um pouco da dinâmica dessa obra e também um pouco, é claro, do conteúdo do livro Geração Selfie, Conheça a Geração Digital e os seus principais comportamentos. No programa Néder Especial de hoje, nós também vamos trazer de volta para você, vamos reprisar uma entrevista que fizemos recentemente com o Dr. Marçal Leite Bastos Filho, o cirurgião dentista do ano 2021, eleito pela APCD Piracicaba, a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. O Dr. Marçal nos deu recentemente uma entrevista muito interessante, nós vamos trazer de volta para você acompanhar na edição de hoje do nosso Néder Especial. Então fica assim, fique ligado, fique ligada, porque o nosso Néder Especial de hoje está começando agora e nós já vamos direto para a reportagem feita no Hotel Nacional em Piracicaba, na noite do lançamento do livro Geração Selfie de Rodolfo Kappeler. Vamos lá. Minha conversa com o querido amigo, o pastor Rodolfo Kappeler, que é apresentador também de um programa que faz muito sucesso na internet, no canal Piracicaba do YouTube. O Rodolfo Kappeler, escritor, uma pessoa que tem se posicionado como articulista dos jornais da cidade, tem sido realmente porta-voz de boas novas e um líder religioso bastante considerado na nossa cidade, com a sua formação batista, ele que é pastor da Igreja Batista Alternativa. Prazer, mais uma vez, estar com você no lançamento do seu livro Geração Selfie, né? O livro Geração Selfie, que é uma obra que você trabalhou durante muito tempo, trazendo a convivência, o pensamento e a expectativa de jovens estudantes. Primeiro, boa noite, prazer estar aqui. Boa noite, Alexandre. Quero também saudar os queridos telespectadores que nos acompanham agora. E é com grande alegria que nós nos reencontramos mais uma vez nessa noite de lançamento. O livro Geração Selfie é a exposição de 300 entrevistas que eu realizei com jovens estudantes de ensino médio no contexto da nossa cidade, em 8 escolas estaduais da cidade de Piracicaba. Então esse livro ele foi produzido, aí, se a gente for contabilizar desde as pesquisas até a feitura, a escrita, num período aí de 3 anos. Então, 4 meses para escrever os livros e 2 anos e meio, mais ou menos, de entrevistas no contexto escolar.
O livro aborda as expectativas, as reações, o pensamento dessa atual geração, pastor? Sim, eu denomino a geração conhecida como geração Z, que são aqueles nascidos a partir dos anos 2000, segundo a classificação geracional brasileira, e eu trabalho com essa classificação geracional brasileira, a americana e a europeia, parte do princípio que a geração Z são aqueles que nasceram a partir dos anos de 1995. Então, eu trabalho com... O meu objeto de investigação é a geração Z, que são a mais nova geração de jovens. E eu procuro colocar no livro a exposição dos seus principais comportamentos. Então eu falo sobre o sexting juvenil, que é uma prática pouco conhecida pelos adultos, mas muito praticada pelos mais jovens. O cyberpornô, que é uma nova modalidade de pornografia. Falo também sobre novas modalidades de enlaçamento afetivo. Os jovens da geração Z namoram menos, fazem menos sexo do que as gerações passadas, se casam menos e mais tardiamente e não querem ter filhos. E também é uma geração que sofre muito de uma crise de saúde mental. Desenvolvem transtornos de ansiedade, transtorno de depressão e também tem experimentado aí altos índices de suicídio. Seria correto então dizer que é uma geração que nasce com um peso nas costas? Sim. Carrega esse peso? Uma geração que nasce com uma grande pressão e eles já se cobram. Então há uma autocobrança muito grande e eles querem bater meta em tudo. Então eles olham para o futuro e já estabelecem variadas metas e isso gera uma certa pulsão, como diz aí, vou pensar aqui no pensador, no Freud, né? Uma pulsão de morte que pode levá-los a desenvolverem um quadro depressivo e no final da rota, muitas vezes até a prática do suicídio. E é um alerta, portanto, aos pais, não é? Para que eles realmente se atentem a esses detalhes. O livro é muito importante também no quesito de prevenção às questões de abuso sexual, também, que foi um ponto que foi bastante destacado no seu trabalho de pesquisa, não é isso? Sim, exatamente. Eu dedico 3 capítulos, né? Um capítulo para falar do sexting juvenil, um capítulo para falar da violência digital e outro capítulo para falar do cyberpornô. Esses 3 temas, que são são temas que envolvem a nova geração, esses 3 temas estão interligados à prática do assédio sexual, do aliciamento que os menores sofrem no mundo digital, né? Dentro do ambiente virtual. Então é um livro que ajuda os adultos, os pais, professores, educadores enfim, os empregadores, aqueles que trabalham com a nova geração, a ficarem um pouco mais alertas com os comportamentos dos mais jovens, dos mais novos, né? Os adolescentes. Agora, o que essa geração está pensando sobre política, pastor Rodolfo? A geração selfie, que é a geração Z, eles são muito, digamos assim, originais no quesito política. Então eles não estão muito ligados aos antigos paradigmas ideológicos de direita e esquerda que nós conhecemos. Eles pouco ligam para isso. O que eles querem é expressar o pensamento deles, expressar as suas convicções, defender as suas convicções a qualquer custo. E eles não estão pouco ligando se essas convicções, se elas são coerentes com o espectro da direita ou da esquerda. Então, assim, são jovens que têm um pensamento político próprio. Livres de qualquer dogma ideológico. Livres, podemos dizer de certa forma que sim. Eles têm esse ímpeto, né, de buscar a liberdade de expressão e de convicção de pensamento. E isso é algo muito bom, é algo válido. Isso é muito bacana, muito importante. Eu tenho certeza que vai ser um livro que vai ser muito útil para educadores, para pais. E hoje as famílias precisam ter também um trabalho como esse para poder ter um embasamento no dia a dia com os seus filhos. Aliás, o livro está sendo lançado justamente nesse 8 de dezembro, que é comemorado o Dia Nacional da Família. Olha que data significativa, né? Significativa demais, porque esse livro eu escrevi, lógico que jovens e adolescentes são convidados a lê-lo, né? Para que também aprofundem aí as suas percepções sobre sua própria geração, mas primordialmente eu escrevi para os adultos, para os pais, né? Para aqueles que lideram a nova geração, para que saibam orientá-los para a vida. Porque eu acredito, Alexandre, que essa geração selfie, geração, né, conhecida como geração Z também, é a geração que pode gerar grandes avanços civilizacionais.
eles podem causar transformações sociais se forem bem orientados, porque eles têm um ímpeto de igualdade, eles buscam isso, eles querem expressar as suas convicções, como eu disse há pouco. Então, eu acredito nessa geração. E esse livro, de certa forma, vem para abençoar também as famílias. Maravilha. Aqui com o pastor Rodolfo Kapler, lançamento do livro Geração Self. Estamos aqui no Hotel Nacional. Você está vendo aí a presença do público que está chegando para esse lançamento. Daqui a pouco nós vamos falar com mais pessoas nesse evento, nessa noite, de muito prestígio, não só para a literatura piracicabana, que ganha uma obra importante, mas principalmente, eu creio eu, para a área da educação. Eu acho que é uma obra que contribui muito para a educação, sendo feita por alguém que realmente estudou, pesquisou, tem aí um conteúdo bastante forte, né, para poder realmente trazer todos esses subsídios para as nossas famílias. Sucesso sempre, viu? Eu sou um fã seu, você sabe disso. Tomara que mais obras surjam a partir de agora. Muito obrigado, Alexandre. A recíproca é verdadeira, também sou seu fã. E agradeço mais uma vez aí a sua presença e a presença também da audiência do seu programa. Obrigado, pastor Rodolfo Kapler com a gente aqui. Daqui a pouco mais informações do lançamento do Geração Self aqui no Hotel Nacional. Olha, a minha amiga jornalista Helene Medeiros é assessora de Relações Socioinstitucionais da CELAM, a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras aqui de Piracicaba. E foi a Helene que me apresentou o pastor Rodolfo Kapler, né? Aliás, foi muito bacana essa apresentação, porque eu conheci uma pessoa muito inteligente, amável, uma pessoa comprometida com o social, não é? Com a questão religiosa. Ele acabou se tornando um querido amigo meu, como é um querido amigo seu também. E hoje nós estamos aqui no lançamento de uma obra muito especial para ele, e tenho certeza que para toda a cidade, né, Helene? Boa noite. Boa noite, Néder. É exatamente isso, eu estava conversando com o Rodolfo a semana passada sobre a amizade entre vocês, né? Eu falei, de repente, apresentei os dois, uma conexão super legal entre vocês, né? Um apoiando o projeto do outro. Eu vi a sua entrevista, inclusive, com o Rodolfo, o pastor Rodolfo Kapler, e tem muitos momentos ali que eu participei, né? Você contou muitas histórias ali que eu vivi junto com você, ali no Jornal Democrata. Hoje é um momento muito especial, né? A gente veio aqui prestigiar um amigo, mais um amigo em comum que a gente tem, o Rodolfo. Ele é um visionário. Hoje no lançamento do livro dele, a gente tem que prestigiar e com muita honra, né? E é bacana porque você percebe a alegria, não é? Que as pessoas estão sentindo, pessoas que acompanham, como você acompanhou já há muito tempo, a dedicação que ele tem por causas nobres, e hoje é um pouco desse resultado, né? Exatamente. Eu conheci o Rodolfo também de uma maneira meio, eu não sei se é inusitada, surpresa, destino. A esposa do Rodolfo, a Camila Kapler, ela trabalhou comigo alguns anos atrás, na escola de inglês, a qual eu era coordenadora pedagógica. E depois eu me afastei da escola, segui outros caminhos, e eu era líder de adolescentes da Igreja Batista Nova Vida. Temos ainda o grupo TGIF, e eu vi dessa atuação do pastor Rodolfo nesse meio, né? Adolescentes, jovens e adolescentes, com palestras com temas pertinentes para essa geração, e eu convidei para que palestrasse para o nosso grupo TGIF, e dali nasceu uma amizade também com o Rodolfo, já tinha com a esposa dele, e desde então eu tenho acompanhado mais de perto os projetos do Rodolfo. Helene, eu queria abordar também mais duas questões com você. Você como jornalista e você como
uma pessoa que liderou e ainda lidera grupos de jovens adolescentes na igreja, não é? Essa obra, ela dá uma certa, um certo cardápio de dados importantes para nós jornalistas, a partir do momento que traz aí essa percepção dos estudantes, desses adolescentes, e ao mesmo tempo também uma certa instrução, um instrumento de orientação para as famílias, porque são tratados ali temas realmente muito atuais e que orientam todos os pais, avós, tios, enfim. São dois momentos importantes que essa obra traz de contribuição para a sociedade, né? Exatamente. Hoje eu não estou mais na liderança do TGIF, tem um grupo de jovens super preparados, né? Ajudei ali na formação, acho que eu fiquei 3 anos à frente do trabalho. E nesse grupo a gente sempre abordou temas como cidadania, profissionalismo, inteligência emocional. Então é aberto para todos os adolescentes, não só membros da igreja, e fazendo esse trabalho, né, de prevenção, né, criando o cidadão para o mundo e tendo ali um grupo assim, super amigável, que faz acampamentos junto, esporte, para que eles tenham uma base, uma estrutura. Lógico, Cristo é o centro, né, dos nossos ensinamentos, e assim, nosso objetivo maior é que eles sejam encaminhados para a vida como cidadão do bem e não caiam em caminhos todos como de drogas, né, que está tudo muito acessível hoje em dia. Então a gente tem essa preocupação também com os pequenos, né, para que se torne, como eu disse, cidadão do bem e útil para a sociedade, acima de tudo. Legal. Prazer em te ver, sucesso, viu? Prazer, né, espero que a gente se encontre mais por aqui. Sucesso para você, sucesso para o Rodolfo Kapler, para o livro dele, Geração Selfie. Quem não está aqui hoje para prestigiar, procure ele tem um Instagram do livro, né, onde você pode adquirir, que eu sei que ali tem informações preciosas. Maravilha. Obrigado, Elaine. Obrigada, boa noite. Valeu. Vamos ver mais detalhes do lançamento do livro Geração Selfie, do Rodolfo Kapler, aqui no Hotel Nacional. A gente volta daqui a pouquinho. Olha, estou aqui com meu amigo Mário Medeiros, vice-presidente da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça, ele que foi presidente da Associação Estadual dos Oficiais de Justiça, hoje é secretário-geral em São Paulo e vice-presidente nacional. É o presidente do PSB aqui de Piracicaba e vice-presidente do Lar dos Velhinhos. Tem aí um trabalho muito reconhecido na cidade de Piracicaba, um trabalho nacional de grande projeção, presente nesse lançamento, uma obra importante que dá aí um novo rumo aí para a interpretação dessa nova geração, né, Mário? Boa noite. Sim, boa noite, Alexandre, boa noite a quem assiste o programa do Alexandre. O Rodolfo é um grande amigo, Alexandre, e a gente se conhece há um tempo, a gente discute diversos assuntos, né? Eu venho acompanhando, ele vem falando sobre o livro, e teve o convite para vir hoje no lançamento, e você viu pela prévia aí, parece muito interessante para a gente entender essa nova geração, né? Abrir esse diálogo e ver o que eles precisam, como a gente chega nesses jovens, como a gente direciona políticas até públicas para esses jovens também. E é uma geração que vem com algumas características peculiares que ele citou aí, né? Ele acredita que é uma geração que tem mais sentimento com a questão social, preocupação realmente com o mundo de maneira global, né? Sim, uma geração bem interessada em direitos coletivos, né? E eu vejo até, minhas filhas são pouca coisa mais velhas do que essa geração, mas elas têm muito enraizado dentro dela essa questão de defender as minorias, direitos coletivos, o meio ambiente, né? Eles têm essa preocupação maior do que nossa geração tinha, Alexandre, né?
Então eu acho muito interessante e a leitura que ele fez bate com o que eu vejo dentro da minha casa também. Você, como pai, tem essa experiência para realmente dar também essa orientação, essa interpretação que vai surgir com orientações futuras. Aliás, você acha que é uma obra que vai dar mais argumentos para os pais, mais conhecimento? Eu acho que essa obra ajuda a aproximar mais o pai do filho, né? Como foi falado até na explanação, existe uma distância grande, geracional, e a gente precisa diminuir isso, saber entender esse jovem que é de uma outra geração. Nós somos o tempo da máquina de escrever, né, Alexandre? E hoje eles são a geração Wi-Fi, né? Bluetooth. Então a gente precisa entender isso, como eles pensam, como eles reagem às problemáticas da vida, né? E para a gente poder saber conversar, saber chegar e desenvolver políticas para essas pessoas. As pessoas precisam ser entendidas e nós precisamos criar cidadãos dessa nova geração e saber para onde eles caminham e ajudar a conduzir até, né? Entender para ajudar a conduzir também. Mário, alegria de te ver. Sucesso e parabéns por todo o trabalho que você desenvolve. Você é um cara ativo em vários setores, está sempre aí com as atividades na pauta, sempre a favor da cidade. Muito obrigado pela oportunidade da palavra, Alexandre. É bom que a gente chegue até as pessoas e possa sempre mostrar um pouco do que a gente pensa. Muito interessante isso. Muito obrigado. Um abração a você. Abraço, boa noite. Está aí a reportagem do livro Geração Selfie, lançamento feito no Hotel Nacional. Estivemos lá, trouxemos todos esses detalhes para você que está acompanhando aqui o nosso Néder Especial. Parabéns mais uma vez ao querido pastor Rodolfo Kapler, escritor, comunicador, teólogo, e vai realmente fazer a diferença essa obra na prateleira das famílias e na orientação também, não apenas de pais, avós, tios, tias, irmãos mais velhos, irmãs, mas principalmente na área da educação para professores, educadores de maneira geral. Fique ligado, fique ligada. A seguir aqui no nosso Néder Especial, após o intervalo, nós vamos trazer de volta a reprise, vai ser mostrada para você, desta entrevista que fizemos há pouco tempo com o cirurgião dentista do ano 2021 em Piracicaba, o doutor Marçal Bastos Filho. A seguir. O Ilumina de Prêmios foi desenvolvido para possibilitar a sustentabilidade de ações sociais. E através de doações voluntárias realizadas na aquisição de nossas cartelas promocionais, você ajuda quem mais precisa e ainda concorre a valiosos prêmios em dinheiro, motos, carros e muito mais. Você faz a sua doação e recebe a cartela do Ilumina de Prêmios. Dessa forma, você está contribuindo com o Hospital Ilumina, que tem a missão de transformar a realidade do câncer em Piracicaba e região, por meio de prevenção integrada e diagnóstico precoce para salvar vidas. Para participar, basta dirigir-se até um ponto credenciado, fazer a sua doação e receber a cartela do Ilumina de Prêmios. Venha e vamos juntos fazer parte desse projeto. Hospital Ilumina e Ilumina de Prêmios, ajudando o próximo e realizando sonhos. O Conselho Deliberativo da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Piracicaba indicou o cirurgião dentista Marçal Leite Bastos Filho para ser o cirurgião dentista do ano 2021. Dr. Marçal está agora ao nosso lado aqui no programa. Nós vamos conversar com ele sobre a sua carreira, sobre essa importante honraria de ser escolhido o cirurgião dentista de Piracicaba, o cirurgião dentista do ano em 2021. Dr. Marçal, prazer recebê-lo aqui, tudo bem? O prazer é todo meu. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar no seu programa, viu? A alegria é minha de tê-lo aqui, pela admiração, pelo respeito que tenho pela sua trajetória, pela sua pessoa.
alguém muito especial aí na vida de todos nós. E hoje a gente reconhece esse título importantíssimo, todos os anos a PCD faz essa indicação, e esse ano fazendo jus a essa homenagem, o Dr. Marçal, que é cirurgião dentista na área de endodontia. Vamos começar a falar um pouco do início da sua história. A sua escolha pela odontologia, ela surgiu como? Qual foi o despertar para escolher a odontologia como carreira, doutor Marçal? Eu sou natural de São Paulo e sempre, principalmente na fase de colegial, eu me interessei pela área de biológicas, né? E a odontologia em particular, eu achava muito bonito a união da parte biológica, mas também existe uma parte manual, artesanal, técnica, que enriquece bastante a área. Então eu me atraí por causa desses dois fatores, essa conjugação dos fatores biológicos com também um pouco de habilidade, um pouco de desenvolver um pouco mais a habilidade. Eu sou de São Paulo, porém eu morei em São Paulo até os 18 anos, quando eu prestei vestibular. Fui estudar na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, e me formei em 1976. Imagine, minha gente, há 45 anos atrás. Aí eu queria fazer uma especialização em endodontia, que é o tratamento de canal. E não existia na USP, onde eu me formei, isso, existia aqui na Unicamp. Então eu vim para a Unicamp para fazer a especialização. No final, eu ia fazer a especialização e voltar para a minha terra. No final, nunca mais saí, casei com Piracicabana, filha Piracicabana, neto Piracicabana. Então, adoro muito essa terra aqui. E a faculdade aqui é excelente. E ela que me deu a chance de fazer uma pós-graduação e me especializar na área de endodontia. Uma área importante da odontologia, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a área de endodontia e quais são os trabalhos, além do canal, que a endodontia ela cuida. Basicamente, a endodontia, na parte de canal, existe uma gama enorme, diferentes situações em que ela atua. O canal fica dentro da raiz do dente, né? E ele pode se apresentar com vários tipos de patologia, desde um processo inflamatório brando, simples, até o que a gente chama de necrose, quer dizer, necro, morte, ose, tecido. É quando o nervo morre e se decompõe, etc. A grande maioria das vezes, o que atinge o canal, normalmente são processos cariosos, são cáries, que vão se aprofundando e comunicam aquela parte interna do dente com um meio externo, com a saliva, com toda a contaminação que tem a saliva, restos alimentares, etc. Então, é uma área delicadíssima, inclusive porque, à medida que o tempo está passando, cada vez está mais comprovado que um comprometimento de canal não afeta só o dente. Existem casos muitos já escutaram falar o mais simples, a pessoa tem uma endocardite bacteriana, ou seja, uma infecção no músculo cardíaco, em decorrência de infecções que surgiram no canal. O produto, as toxinas desta infecção caem na corrente sanguínea e podem parar em vários órgãos. Não faz muito tempo, teve uma manequim muito famosa aí que, eu tenho minhas dúvidas, mas, por exemplo, que teve uma lesão cerebral e juram que foi por causas odontológicas. Então, como é a parte que mexe com a parte viva do organismo, é um cuidado que tem que ser especialíssimo com a endodontia, para se evitar que esse processo se dissemine via circulatória para outros órgãos, uma artrite, uma artrose, uma endocardite. Então, existem comprometimentos visuais, etc.
Então, é a parte viva do dente. E aquela parte interna, ela pode se encontrar desde uma inflamaçãozinha simples, como eu disse, até a morte tecidual, que acaba formando o pus, e esse tem que ser o cuidado, que é a parte viva. E normalmente é por cárie ou infiltrações e restaurações. Existem outros motivos. Existe traumatismo, que é muito comum, bater a boca, quebrar um dente, mas o principal é que se expôs aquilo ao meio oral, com toda a contaminação que tem. Vejam, portanto, a importância, não é, de ter a saúde dental em dia, de ter a saúde bucal em ordem, né? Você pode ter aí comprometimentos em todo o corpo humano pelo fato da corrente sanguínea, obviamente, passar pela boca, você tem uma infecção em um dente e isso pode se agravar. Uma orientação importante nessa entrevista está sendo trazida aqui pelo Dr. Marçal. E a origem desse problema, Dr. Marçal, é uma cárie que é obturada, mas que ainda o dente continua sem uma higienização comprovada, boa, eficiente. O que vamos colocar da forma mais simples. O mais comum é a cárie, como você falou. Você tem toda a razão. Mas existem inúmeras situações. Eu vou exemplificar uma qualquer. Às vezes a gente... Já aconteceu muito isso comigo. A pessoa aparece no meu consultório e fala, olha, meu dente aqui na frente está escurecendo. E eu fiz uma pesquisa só interna. Isso acontece muito com um jogador de basquete. A pessoa vem... Ele está no auge do jogo de basquete, ele leva, imagina aquele pessoal da NBA, como ele é forte e tudo, aquele pessoal todo, ele leva muita cotovelada na boca, jogando futebol, numa dividida, etc. O dente não tem cárie, não tem nada, só que ao ele levar o impacto, ele rompe o feixe vascular nervoso, quer dizer que lá dentro do dente não chega mais sangue, não chega mais nada. Então não houve cárie, não ficou exposto ao meio oral. Ele só vai perceber, normalmente ele não percebe na hora que acontece, porque ele está com a adrenalina lá em cima, tudo, então tem aquele momento, o corpo está super quente, só daí a algum tempo ele vai perceber que pela alteração de cor, essa alteração de cor se dá porque quando leva a pancada, ao rompimento dos vasos sanguíneos e principalmente pelos íons ferro que estão dentro das hemácias. Então, eu estou dando esse exemplo só para dizer que essa pessoa vai precisar de um tratamento de canal, vai ter, e não tem nenhuma cárie. Muitas e muitas vezes o dente está íntegro, sem uma cárie, sem uma restauração, sem tártaro, sem... Eu falei tártaro, cálculo dental. Cálculo dental. Então, pode ter problema de necessidade de canal, mesmo não tendo cárie. Mesmo não tendo cárie. Hoje, um dos motivos que também está chamando muito a atenção da gente, para mim principalmente, que eu sou da velha guarda, como eu falei no início, há 45 anos de profissão, hoje está acontecendo umas coisas tão interessantes. O apertamento dental, que todo mundo reclama muito, ou o bruxismo, ou o briquismo, ele... Quando eu me formei, me parecia que a incidência maior era das pessoas de idade, né? E o mundo de hoje está de um jeito que a gente está pegando jovens com 20, 21 anos que chegam a dar tanta pressão, pressionarem tanto, dormindo, ou às vezes até sem estar dormindo, que eles chegam até a trincar. Então, se tiver uma força excessiva, também lesa a polpa por rompimento, por amassamento e por falta de deixar a circulação chegar lá dentro do canal. Quer dizer, existe pouco conhecimento das pessoas e às vezes a somatização dos problemas acaba provocando no dente o resultado. O problema do apertamento, quer dizer, não tem muito a ver com o canal, só uma observação. O problema do apertamento, a pessoa fala, eu vou fazer uma plaquinha e está resolvido o problema. Não, a plaquinha é uma muleta. As origens desses apertamentos, disso tudo, normalmente são origens emocionais. Eu vou chutar, não é nem minha área. A plaquinha vai proteger um pouco o dente, vai proteger um pouco, mas não vai resolver o problema. Uma coisa, a pessoa tem uma úlcera.
ou sei lá, tem um problema, não vou falar que não é minha área, mas tem um problema gástrico, toma um omeprazol, alguma coisa, resolve. Mas ela não resolve a origem, né? Que também, a maioria das vezes, vem de origem emocional, descargas emocionais. E cada vez a gente nota que isso está mais presente. A impressão que eu tenho nesses anos todos é que realmente hoje se vive, eu falo pelos novos, sob mais pressão, sob mais estresse, que acabam provocando esse tipo de lesão, esse tipo de anomalia. Quando o senhor vê um caso de bruxismo, um caso da pessoa que nitidamente tem uma dificuldade de ter o equilíbrio emocional e acaba descontando, entre aspas, aquilo na boca, nos dentes, é também orientada? Dá para orientar essa pessoa a procurar um profissional? Deve se orientar. O dentista faz esse encaminhamento também? O dentista deve orientar o paciente, tá certo? Ele pode, às vezes, tem 1000 opções, né? Tem alguns que foram cuidar com uma coisa, com meditação, relaxamento, respiração. Outros procuram um psicólogo. Eu não sou muito a favor a usar medicamentos, a não ser em casos extremos, entende? Relaxantes, assim, não. Mas deve se orientar, sim, explicar que a plaquinha ajuda e ajuda muito. Só que não é a solução de tudo. Perfeito. Doutor Marçal Leite Bastos Filho, cirurgião dentista do ano, nosso convidado hoje aqui no programa, trazendo a sua história e os seus ensinamentos aqui na área odontológica. Essa nova geração de profissionais que está surgindo na área da odontologia, eles vêm com uma bagagem de conhecimento maior, o senhor acredita, pela própria natureza da evolução, tecnologicamente falando e tudo mais? Néder, como eu atravessei várias fases, imagina, de 76 até hoje, 2021, na minha época, quando eu me formei, não existiam os recursos que existem hoje. Na minha época, não existia implante odontologia não era. E evoluiu uma série de especialidades, tá? Odontogeriatria, você tinha um dentista especializado para criança, que era odontopediatra. O odontogeriatra não existia. E tem toda uma orientação especial para o tratamento de um idoso. Não é mais como era, que com 50 anos a pessoa estava com uma dentadura. Eu tenho pacientes que vão fazer canal com 85, 87. A intenção principal é manter a função mastigatória para aquela pessoa poder comer, principalmente alimentos mais proteicos, que o idoso vai fugindo naturalmente, uma carne, uma coisa assim, ele vai fugindo e vai prejudicando a saúde dele de um modo geral. Então, houve uma evolução porque surgiram especialidades novas. Houve evolução dentro das disciplinas, certo? A visão de hoje é uma visão bem diferente. Aumentaram muito os números de profissionais. Diga de passagem que Piracicaba, por ter uma faculdade de odontologia, no estado de São Paulo e talvez até no Brasil, uma das faculdades que tem o maior número de dentistas em relação a habitantes. Tem muita gente da cidade que faz odontologia e fica aqui. Então nós temos muitos recursos, muitos. A minha área evoluiu de uma forma bárbara. A minha única restrição para essa evolução, não na minha área, nas outras áreas de saúde, é que está vindo uma tecnologia maravilhosa, mas é o custo dessa. Porque isto passa numa televisão, isto passa, repito, não é só na minha área, na área médica é muito comum. E todo mundo acha que é possível ter um acesso fácil àquilo. Canal, quem fez um canal, por exemplo, aprende que usou a radiografia, né? Hoje, um especialista em canal trabalha com tomografia. E, evidentemente, eu estou pegando um exemplo banal de visualização. Um tomógrafo, uma tomografia, assim como outros, eu estou usando porque eu acho o exemplo mais fácil de dar. Isso está acarretando um aumento de custo muito alto para da especialidade. Não estou falando da minha especialidade, em todas está acontecendo isso. Então a coisa evoluiu,
O problema é que as coisas vêm, as coisas novas são maravilhosas, ninguém falou que não, mas vem num custo muito alto. Então, há de se formar alunos nas faculdades, sabendo o que existe de melhor, mas com o espírito, para ele não se frustrar depois de formado, que ele tem que trabalhar, tem que se adequar às necessidades, fazer uma coisa adequada às necessidades do público que ele atende. Então, evoluiu muito e me assusta às vezes, porque a informação chega muito rápido e se falar, por exemplo, restauração de dente e resina, todo mês está saindo uma resina nova. Quer dizer, você nem acabou de se habituar com o material, porque a gente precisa se habituar com o material, a manipulação. Você nem às vezes se acostumou com aquele material, da mesma marca, tudo, faz 2 meses, sai o outro. Eu comprei um aparelho num congresso em fevereiro do ano passado. Do ano passado não, do ano retrasado. No ano passado nós tivemos tudo online. Do ano retrasado. Daí eu fui num outro congresso em setembro. Esse já tinha saído o aparelho de outra geração, aquele já não... E as coisas estão sendo substituídas muito rapidamente e não são... e isso tudo é maravilhoso. Ninguém falou que a evolução não é maravilhosa. Mas o custo que está vindo, isso não corresponde muito à realidade da maioria da população. Então, as escolas devem se preocupar um pouco em formar os alunos mais dentro da realidade. Não fazer coisa mal feita, mas dar condição, uma visão para eles trabalharem dentro da realidade do nosso povo. Perfeito, está aí uma observação importante, né? Não podemos fugir da realidade e isso vale para todos os setores, mas é uma boa observação aqui do Dr. Marçal. Como é que fica hoje, na sua maneira de entender, a questão hoje da consciência das pessoas pela preservação da saúde bucal? O senhor acha que o Brasil está evoluído nesse aspecto? Melhorou? Piorou? Melhorou muito, eu acho que melhorou muito. Hoje se tem bastante informação. A importância da higiene bucal hoje é bastante valorizada, ensinada, né? Eu vivi numa época, por exemplo, que o uso de fio dental a pessoa ia aprender a usar depois que tinha 20 anos de idade. Hoje você pega uma criança, hoje tem mais informação, o nosso conselho, as associações de dentistas estão divulgando mais a necessidade da higienização oral. A higienização oral e a prevenção. A parte de prevenção, que é em todas as áreas de saúde, a prevenção ela é muito importante. Doutor Marçal, o senhor recebeu também a medalha, que é uma referência dentro da odontologia brasileira, a medalha Tiradentes. A comenda de Tiradentes. A comenda de Tiradentes. É comenda, realmente. Essa comenda, ela é entregue pelo Conselho... Pelo Conselho Regional de Odontologia. Esse prêmio que eu recebi agora, eu tive a honra e a surpresa, ela é da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, né? E a comenda Tiradentes é do Conselho Regional de Odontologia. A da PCD, da Associação Paulista, ela procura selecionar o profissional não pelo todo, pela relacionamento com colegas, relacionamento com a sociedade, conhecimento, etc. A comenda, a comenda de Tiradentes, ela vai mais visando também a parte mais técnica também, né, da especialidade, né? Agora, esse título da associação, eles procuram selecionar um profissional não é só pelo conhecimento técnico, mas pela participação associativa, que as associações estão acabando. Hoje nem clube está tudo fechando. Então, eles
a gente está se esforçando muito para manter funcionando. A nossa associação aqui é maravilhosa. Agora, graças a Deus, com a diminuição da pandemia, estão voltando os cursos com tudo, prestam um ótimo serviço para a sociedade, atende muita gente que necessita. E isso, nosso prédio, nossas instalações são ótimas. Eu faço parte também do Conselho Deliberativo e a gente consegue acompanhar um pouco. A nossa associação aqui em Piracicaba está muito bem quando comparada com outras cidades, associações de outras cidades. Perfeito. Doutor Marçal, o senhor falou há pouco aí da questão da pandemia, citou a pandemia. Eu queria sair um pouco da questão agora da odontologia e falar um pouco da pandemia como profissional da saúde que o senhor é, como uma pessoa extremamente conhecedora aí de todas as questões de saúde pública de uma maneira bastante ampla. Como é que o senhor avaliou esse processo de pandemia, as medidas tomadas? O senhor é daqueles que foi a favor do que foi feito de medidas emergenciais? O senhor acha que houve algum erro? A questão das vacinas, a posição do senhor com relação às nossas vacinas, como é que o senhor vê tudo isso? Olha, eu sou totalmente favorável às vacinas. Bom, eu já tomei as 3, as 2 normais e a de reforço. Mas eu vou ser bem honesto para você, eu não pude seguir como deveria fazer durante o processo de pandemia. Primeiro, eu quero que vocês imaginem que o coronavírus é transmitido pela saliva. E aonde é que o dentista trabalha? Em que meio que ele trabalha? Tá certo? E a minha especialidade, ela lida com dor. Estou falando desde o início. Quem já fez um canal sabe, na grande maioria das vezes tem dor. Então, o cliente ligava, mesmo no início, quando falava de quarentena, falava assim, eu estou morrendo de dor. E é difícil você olhar para ele e falar, olha, o ano que vem eu te atendo. Vamos esperar acabar a pandemia. Vamos esperar. Mas ela também forçou uma mudança toda na forma da gente trabalhar, nos cuidados de proteção, os protocolos de preparo de um consultório. Hoje tem muitos detalhes, muitos detalhes. Para mim, por exemplo, eu aumentei meu tempo de consulta, que normalmente é em torno de 1 hora, para 1h30. Porque até preparar tudo, trocar tudo, e também não adianta você fazer como era antigamente, atender 15 minutos e volta amanhã. A gente tem agora, está tomando muito cuidado e cada dia mais os cuidados que antecedem o tratamento, depois, e os profissionais estão procurando se resguardar bastante. Então, apesar do meio que a gente trabalha ser um meio contaminado, por isso tem que tomar bastante cuidado. Um aerosol de alta rotação, o jato d'água, vocês não imaginam quanta coisa que ele espalha no meio ambiente que a gente não consegue visualizar. Então, temos que vacinar. Eu estimulo todo mundo a vacinar, manter os cuidados de distanciamento, à medida possível, sempre, continuar usando máscara, etc. Porque a gente está vendo, por exemplo, agora, muitos não vão me vacinar. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa agora. Pois é. O aumento vindo a 4ª onda, entende? Então, esse coronavírus não foi feito para se brincar com ele, não. E para a gente no consultório a gente teve que mudar bastante. Eu estou te falando que eu mudei desde o tempo que eu usava de uma consulta, tive que aumentar bastante, porque até você preparar o consultório de um paciente para o outro, se for seguir o protocolo correto, dá um pouco de trabalho. Agora, a gente acabou aprendendo um pouco mais a questão dos cuidados, da higienização, né? O engraçado de tudo isso, não sei a sua visão, doutor Marçal, mas assim, muitas pessoas costumavam chegar em casa e não lavar as mãos, né?
As pessoas aprenderam a lavar as mãos ao chegar em casa, as pessoas aprenderam a não colocar a mão na boca durante uma saída aí pelas ruas. Quer dizer, meio na marra, houve uma reeducação, talvez, é isso? Você está falando isso, me lembrou um francês, um pós-graduado, que brincavam muito com ele, porque o francês não toma banho. Ele fala, olha, francês pode não tomar banho, mas que a gente acha que vocês brasileiros lavam muito pouco a mão, daí ficava todo mundo meio assim, sabe? Que o dentista normalmente, ele se habitua a lavar bastante a mão, mas você tem toda a razão. O hábito de lavar a mão, por exemplo, é uma coisa que é uma questão de pegar o hábito, né? Você pegou o hábito, pronto, não tem mais problema. Mas é engraçado, você né? Tem toda a razão. A mãe falando para o filho, olha, lave as suas mãos quando você chega da rua por conta do Covid. Poxa, mas antes do Covid não lavava, então. Né? É um negócio interessante. Mas são os mecanismos, as evoluções, eu acho, que a gente tem ao passar do tempo, né? Cada pandemia traz um pouco de ensinamento, né, transformador da sociedade. E pese que essa que nós estamos vivendo, né, nem eu nem você, né, eu nunca vivi uma coisa numa intensidade dessa, né? Foi uma intensidade muito forte. Quantos de nós não perderam amigos, parentes? É uma coisa assim que assustou bastante. E agora na Europa, principalmente, com esse negócio da quarta onda, o problema são os mutantes, né? As mutações estão sendo muito rápidas, né? E o comportamento, os vírus que a gente estava acostumado, ou melhor, acostumado não, que eu estudei na época da faculdade, sei lá, hepatite, esse tem um comportamento totalmente atípico. As mutações estão vindo demais. Eu não entendo nada disso, pelo amor de Deus, não entendo mesmo, mas por enquanto, para mim, essa vacina vai ser que nem vacina da gripe, todo ano você vai ter que tomar uma dose, se estudar direitinho, tomar a dose, mas o importante é estar vacinado. Dentro do calendário vacinal, com certeza vai ser mantida eternamente, né? Porque é uma vacina que é mais do que necessária, né? E mesmo essas vacinas todas que estão saindo, isso vai haver uma evolução, né? Vai haver um processo evolutivo, né? Você pega desde a Coronavac, que é o vírus inativado, você vai até a Pfizer, que é RNA, etc. Ainda é muito pouco tempo, não deu tempo para se estudar direitinho, né? O tempo de imunização, se vai precisar todo ano, ou se não precisa, isso daí eu acho que vai ser difícil. Perfeito. Marçal Leite Bastos Filho, cirurgião dentista do ano. Alegria recebê-lo aqui, doutor Marçal. Muito obrigado pelo convite. Repito, fiquei muito honrado com o convite seu. E a todos os teus telespectadores, um abraço, desculpa se eu falei demais. Não, falou bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos aguardar a data da entrega, né, desse prêmio, desse título que vai ser divulgado em breve pela PCD. Porque sempre é um jantar que a gente faz em outubro, mas outra vez, em função da pandemia, nós estamos aguardando um pouquinho mais para realizar a cerimônia. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez, uma figura muito querida de Piracicaba, um profissional da área da saúde que nos representa, todos nós aqui de Piracicaba, de toda a nossa grande região. E o nosso Néder especial de hoje vai ficando por aqui. No finalzinho do programa, um recado importante para você, meu amigo, minha amiga: vacine-se. Agende a sua vacina, mantenha firme o seu propósito de imunização. As pessoas que estão sendo vacinadas estão se protegendo da Covid. É por isso que os casos caíram, é por isso que estamos vivendo uma época mais tranquila com relação à pandemia. Mas não podemos nos descuidar. Vacine-se e faça com que a sua família, aqueles que ainda não tomaram a vacina, tomem, se possível, as 3 doses. As 2 doses, mais essa dose de reforço que também é
muito importante. Quem foi vacinado e pegou o Covid, pegou com uma carga viral muito baixa. É importante que as pessoas se conscientizem da importância da vacinação. E o nosso Néder Especial fica por aqui. Fique ligado, fique ligada, estamos sempre na sua telinha e no meu coração estão todos vocês. Fiquem sempre com Deus, direto aqui dos estúdios da Realiza Produtora. O nosso abraço a você e o convite para nos acompanhar no nosso próximo programa. Fiquem com Deus, tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial.